nós vamos ler praticamente 2 conjuntos de versículos que os irmãos possam memorizar aí. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E entre outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18. A Yasmin já está vindo? Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Para não avançar mais, eu queria ficar só até aqui no verso 4, que a gente vai pautar aqui, tá? Verso 3 e 4, e aí a gente vai seguir no decorrer da mensagem. Irmãos, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E no verso 4 é o primeiro estágio dessa semeadura. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Se for para nós pontuarmos isso aqui, primeiro a gente precisa entender, vocês com certeza já leram os evangelhos e sabem que tem muitas parábolas. E essas parábolas, Cristo utilizou desse método. Ele não foi o que criou esse método já existia, mas Cristo foi a que mais enfatizou o método de parábolas, porque as parábolas serviam como uma forma de distinguir quem tinha interesse ou não. Quando Cristo falava uma parábola, causava curiosidade naqueles que ouviram. Então Cristo está pregando a parábola para mim, e eu, por ter tanta vontade, por tanto prazer, por estar tão disposto a entender, eu fico curioso ao ponto de perguntar: Senhor, o que significa essa parábola? Então parábola era uma forma de Cristo chamar a atenção do povo, era uma forma de Cristo chamar os curiosos, e esses curiosos era que Cristo queria falar. Em contrapartida, tinha pessoas que não entendiam, que não queriam, nem buscavam entender. Mas é interessante que essa parábola do semeador, irmãos, ela aponta algumas verdades que a gente precisa aplicar para a nossa vida. Primeiro, a semente aqui é a Bíblia, é a pregação, é a palavra de Deus. Então a semente que o semeador está semeando é a palavra de Deus. E essa semente ela tem que ter a mesma eficácia que uma semente natural. Nenhum homem está plantando numa roça e está plantando para não crescer. Essa semente ela é comparada com a palavra de Deus, porque aonde a palavra de Deus é lançada, frutifica.
aonde a palavra de Deus é lançada, precisa se acontecer alguma coisa. Então não há ninguém que porte a palavra de Deus que não tenha os frutos dessa palavra na sua própria vida. Por exemplo, um agricultor planta um pé de uma árvore para causar sombra no seu quintal, ou até mesmo na frente da sua casa. Então é exatamente por isso essa comparação de Jesus a utilizar o semeador saiu a semear, ou seja, o pregador saiu a pregar a palavra de Deus. Mas olha o que acontece no decorrer dessa semente. Mas antes, permita eu ler Hebreus capítulo 4, verso 12. O texto diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que esse verso inicial está dizendo? Quando a semente, que é a palavra de Deus, foi plantada em você, ela é viva e eficaz, ela causa efeito na sua vida, na sua mente, no seu coração e lhe transforma. Isso mais potencializa o nosso desejo de conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Tiago, ele é muito categórico, ele bate pesado em quem ouve e não a pratica. Mas olha o que essa comparação de nós vivermos a palavra de Deus. Por que eu preciso viver a palavra de Deus? É parecido com Salmos 40. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é semeada em mim, eu passo a confiar nela. Salmo 118, verso 8 diz o seguinte, melhor é buscar no refúgio do que confiar no homem. Observe, melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Em outras palavras, melhor é confiar na palavra de Deus do que confiar na palavra do homem. Então há uma grande diferença entre um homem te dizer alguma coisa e entre Deus te dizer alguma coisa. Quando você vem para o culto de domingo, não é a palavra do Ari que está saindo, mas é a palavra de Deus que está sendo lançada. Se você é um ouvinte que ouve e que deseja conhecer mais, essa palavra vai dar fruto. E esse fruto é rápido, ele não vai tardar, ele vai acontecer. Em lapsos de momentos, rápido. Primeiro ponto, a parábola quando Cristo lançava, todo mundo ficava agonizante, principalmente os discípulos. Por que tu falas por parábola, Senhor? Olha a curiosidade deles. Eles entendiam, eles sabiam que ali era parábola e eles queriam saber por que daquilo. Observe que o primeiro cristão que eu quero falar aqui é o cristão distraído. Amém? Observe o texto aí no verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves e comeram-na. Que tipo de cristão é esse? Eu queria pontuar a vocês uma coisa. Cada solo, amém? Cada solo que nós vamos ler aqui, se trata de, vou aplicar como cristão. Então o primeiro solo é comparado à metade do caminho, à beira do caminho. E aqui no verso 18, ou melhor, 19, apresenta a explicação do verso 4. O verso 4 diz, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. No verso 19 explica essa passagem. Olha o que diz no verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, que tipo de crente é esse? Ou que tipo de pessoa é essa? Ou que tipo de coração é esse? É aquela pessoa que vem, que o semeador saiu a semear, e que não dá importância para o que está sendo pregado. Que não valoriza a semente, a qualidade da semente. Ele não se preocupa com o que está sendo dito no altar. Quando ele sai do ambiente da semeadura, o maligno vem por meio dos seus agentes, e os agentes aqui são as aves. Ele vem e arranca essa verdade, fazendo com que você viva ainda na mentira. Viva ainda na sua vida passada, destituído da glória de Deus e da verdade divina. Mas observe que a semente está sendo lançada. Então, muitas das vezes, você que está aqui, mesmo sendo cristão, tem essa característica de ouvir a palavra e não se importar com ela. Ouvir o ensino e não se importar com ele. Pode ser arrancado de você.
E isso vai te trazer danos incontáveis que você precisa tomar sérios cuidados. Essa à beira do caminho é um ouvinte que fica distraído, é um ouvinte que não dá atenção, ele está indo para o culto por esporte, é uma rotina, vou para o culto todo domingo, sou fiel a Deus, mas na realidade não é. O que foi pregado ontem? Acabou o culto, o que foi pregado hoje? E não sabe, não se importa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se a gente for ler Hebreus capítulo 4, versículo 12, e não precisa abrir, eu mesmo leio aqui, mas Hebreus capítulo 4, versículo 12, dá uma grande importância no poder dessa palavra, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada serve, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O que a palavra é? Ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Ela tem o poder de dividir, de quebrar a gente por dentro e dizer: essa é a verdade. Então, se a gente está aqui no culto, numa reunião, e não está nem aí para essa palavra, naturalmente Satanás vai roubar a nossa atenção e vai fazer com que a gente penetre na igreja de Deus. Então há uma importância assim, se você é um cristão que se preocupa, poxa, eu queria tanto aprender mais sobre o que foi pregado domingo, é porque você realmente foi atraído pelo Senhor a ter capacidade e desejar essa palavra. Mas tem pessoas que não estão nem aí, nem se importa. Não se importa se... o que eu posso dizer é que, como já aceitou a Jesus, é suficiente. Basta. Mas nunca será um bom servo e servo fiel. Nunca será um bom pai, boa mãe, bom ensinador, bom filho, boa filha. E eu digo no aspecto de bom filho e filha de Deus. Porque todo filho conhece as regras do pai. Toda filha conhece as regras do pai. Então, como vamos adorar esse Deus sem querer conhecê-lo? Blasfêmia, pecado. Não há possibilidade alguma. Entenda que para todos nós aqui conhecermos a verdade, alguém teve que estudar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus para que você dissesse: eu creio nesse Cristo, eu creio nesse Jesus. E a Bíblia diz isso em Romanos. Como haverá salvação se não há quem pregue? Então é necessário que a gente estude e leia a palavra de Deus para a gente poder respeitar e viver essa palavra de Deus. Senão o diabo ele vai manipular. Por isso que visitante não é salvo. Você tem amigos aí que só visitam os cultos. É telespectador de culto, mas não é salvo. Toda vez que ele vai, Satanás vai e rouba aquela semente que foi plantada naquele domingo. Observe o que eu já ensinei aqui nas sexta-feiras. O pão de hoje não alimenta o trabalhador de amanhã. Essa mensagem de domingo ela é importante para hoje. E ela é tão poderosa que ela pode trazer vida durante essa semana inteira, se você meditar nela durante a semana inteira. Não, estou no culto, já ouvi, agora vou viver minha vida de boa, sem precisar pegar. Tem irmãos aí que só pega a Bíblia no dia de vir para o culto. E ainda é quando eu digo: abra a Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 4 em diante. E dói a cabeça quando lê. Dá sono quando lê. Por quê? Falta graça. Aí fica desanimado, desanimada, falta graça. Está em débito com Deus. Está com algum problema espiritual. Nada, nenhum sintoma, irmãos, entenda bem. Não acontece nenhum sintoma negativo com quem está perto de Deus. Dá mais desejo de correr para Ele. Mas quando você deixa de ir aos cultos, deixa de frequentar, deixa de orar, deixa de ler, é lógico que você vai voltar àquela vida, aqueles pensamentos, aqueles desejos, aquela carnalidade, aquela arrancadura toda, e isso vai te envergonhar. Porque Satanás está olhando para você, ele está atento, vendo as suas obras, e por elas você também será julgado. Então o primeiro solo é a beira do caminho. O segundo solo é o solo rochoso, que está escrito aqui no verso 5.
E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Olha aqui, nesse coração, nesse cristão rochoso, eu queria explicar isso aqui para vocês, eu não tenho um quadro, mas eu vou tentar explicar. O que é esse solo rochoso? Eu não sei se alguns irmãos já viram aqui, aonde tem muitas pedras. Esse solo rochoso, ele é um pouquinho é um solo limpo, mas é bem fininho, da espessura da minha mão, sobre um monte de pedra. Tem umas plantas, mas é aquele solo, parece assim uma areia jogada, uma lamazinha jogada, mas ela é bem fininha, quando você raspa já bate nas pedras. Esse é o solo rochoso. É aquele que tem a aparência de solo bom, mas quando você cava, bate logo em pedra. É semelhante ao quintal, você pega uma enxada e você vai tentando capinar e de repente você não sabe, mas a aparência ali é que só tem areia, só tem barro, ali está muito bom, mas quando você bate só dá em pedra. É semelhante a esse tipo de crente, que a aparência é de terra boa, mas naturalmente é só aparente. Quando a palavra de Deus é pregada, né, essa pessoa, é interessante isso aqui, porque olha o que diz aqui, a explicação desse texto do verso 5. Olha, o verso 5, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas olha a explicação. O que foi, verso 20, tá? A explicação do verso 5, tá no verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Fica até feliz, irmão. Aleluia, glória a Deus, fica contente porque a palavra de Deus foi pregada. Ele recebeu, mas não tem raiz. Agora escute, o que foi que eu expliquei? O solo, ele tem uma terra, mas é bem fina. Abaixo da terra fina está só pedra. A raiz não vai crescer. Porque raiz dá em terra, vai se encravando. É óbvio que esse cristão aqui, ele se alegra momentaneamente. Eu comparo com aquele tipo de crente de conversão emocional. Se converte porque tem um amigo aqui perto. Se converte porque o primo também aceitou Jesus. Se converte porque Jesus naquele dia, infelizmente, segundo alguns falsos ensinos, usou alguém para dizer para ele que Deus ia poupar ele da morte. E aí ele foi e aceitou Jesus, mas não tem raiz. Por quê? Olha o que explica no verso 5. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu rápido, produziu alegria, porque não tinha terra funda. Aí no verso 6 vem o problema. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O sol aqui, do verso 6, é comparado à perseguição por causa da palavra. Quando você é perseguido, você que se converteu assim, emocionalmente, até disse que é crente, não, estou feliz, mas na hora que a prova vem, o desânimo também. Você é esse crente. Não é terra boa. É um fruto enganoso, que pode enganar eu, o irmão, a irmã, mas não engana a Deus. Na hora da dificuldade, deixa Deus para lá, Deus deixa para lá, Deus não me ama não, e etc. Porque isso acontece com quem se converte emocionalmente. A minha conversão não deve ser por causa de fulano nem de ciclano, deve ser por causa da minha condição de pecador. Eu devo crer nessa palavra. Qual é o conselho de João Batista e de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepender de quê, Senhor? Das suas obras más. João Batista ele até ensina, produzir frutos dignos de arrependimento. Que fruto de arrependimento é esse? Arrependimento de você ver sua condição e dizer, para mim não tem jeito mesmo não. E óbvio, secularmente, falando humanamente, não tem jeito mesmo não, irmão. Você é difícil e nós sabemos disso. Mas quem criou você? Quem conhece a matéria? Deus. Se você pega uma televisão e ela se estraga, ela queima, você leva aonde? Em quem produziu ela, em quem construiu ela. Um técnico que se formou, já desmontou, ele sabe bem o problema. Então, naturalmente, nós somos matéria, nós somos criaturas de Deus, não é do diabo não, irmão.
No pecado, nós somos cavalo do diabo, nós dávamos lugar ao diabo, o diabo nos guiava, ele cegava o nosso entendimento. Mas agora, somos de Cristo, fazemos parte da família, nós somos adotados na família de Deus, fomos introduzidos na família de Deus, somos a igreja de Deus. Somos dele, ponto final. Ele nos conhece, sabe as nossas fraquezas, sabe os nossos problemas, e ele deseja tratar desses problemas aqui. Aqui. Por meio da sua palavra. Por quê? Porque pela sua palavra foram feitas todas as coisas. E a sua palavra pode transformar pedra, coração de pedra, em coração de carne. Essa é a promessa do Antigo para o Novo Testamento. Essa é uma promessa que já vem nos alcançando há muitos e muitos anos. A compreensão de que você antes lia a Bíblia e não entendia nada, e hoje você passa a entender, você tem que dar gargalhada para Deus e dizer, Senhor, obrigado, porque antes era uma coisa absurda. Meu Deus, como que eu não entendi? Hoje parece tão simples, porque Deus coloca essa simplicidade, a gente lê, nossa, que interessante, tem até desejo de continuar lendo, mas se não tem, irmão, duvide. Então esse solo rochoso é comparado a um crente, a um ouvinte superficial. Ele se converte superficialmente. Ele não tem raiz, e raiz é a palavra. Ele não tem conhecimento, ele não tem convicção, ele não tem certeza. Ele esmurece. Ela esmurece. E logo dá um mau testemunho, nega a Cristo, abandona a fé e vai embora. A esses nós não temos que se preocupar. E toda essa parábola do semeador, contradizendo uma palavra que eu já ouvi absurdamente de várias vezes, que está chegando o avivamento. Cristo aqui não falava de avivamento. A parábola do semeador revela que Cristo está dizendo, eu estarei semeando a minha palavra, mas nem todos vão frutificar. Nem todos vão frutificar. E os que frutificarem é separado em 3 grupos, 30, 60 e 100. Então não é porque você frutificou numa área e o outro frutificou em outra que não são salvos, é porque cada um vai frutificar naquilo que o Senhor chamou. Mas observe que a gente não chegou nesse solo bom ainda tem muito solo ruim para a gente tratar aqui no domingo. Então vocês conseguem entender que esse solo rochoso é um cristão, é um irmão, é uma irmã. Nem coloco ele na posição de cristão porque ele se converteu emocionalmente. Ele não tem convicção de sua salvação. Ele não tem fé salvífica nele mesmo. Ele não recebeu essa fé. É uma fé momentânea na situação. Está tudo bem? Então eu estou bem. Está mal? Eu estou péssimo. E não quero nem saber de Jesus, nem de igreja, nem de mais nada. Por quê, pastor? Porque chegou a perseguição por causa da palavra. Olha a explicação desse solo. Verso 21. Verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Se desanima. Fica desanimado. Desanimada. Irmãos, analisem mais a nossa posição em Cristo. Nós precisamos tomar esse cuidado. Porque perseguição também é um instrumento de Deus para nos fazer prosperar. Atos capítulo 8, não precisa abrir. Amém? Atos capítulo 8, versículo 1. Diz que houve grande perseguição em Jerusalém e a igreja se espalhou depois da perseguição. Então tem perseguições que é para Deus fazer você, eu, nós, frutificar. Cumprir a sua palavra. Por exemplo, Senhor, eu tenho tanta fé em Ti. É igual aquele publicano, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu fé e não deu para ele. Deus nos vê animados, felizes, fazendo, e Ele vai saber, Ele vai provar a intenção do nosso coração, do porquê fazemos. Não para Ele, mas para os homens. Para termos amigos e amigas. Para termos acesso, oportunidade. E essa é a maior miséria de um cristão. Fazer para Deus com o objetivo de ser visto.
Fazer para Deus com o objetivo de mostrar que está fazendo é a maior desgraça para a vida de um cristão. Porque o pior obreiro é aquele que trabalha, aquela que trabalha com o objetivo de ser notado. E observe, Deus não dorme. Em todo o tempo que eu faço ou deixo de fazer, Deus está na eternidade me vendo. E aí cumpre a palavra: a quem nós servimos? A Deus ou aos homens? E a palavra se cumpre, deve ser a Deus. Independente da situação. Amém, irmãos? Então eu quero convidar vocês a refletirem um pouco mais nessa conversão rochosa, porque essa conversão me preocupa. Depois nós entramos nesse solo espinhoso que tão também nos acompanha aqui e que nos faz chorar, nos faz gemer. Eu me preocupo com isso porque isso é perigoso demais. Esse solo espinhoso é maligno e deve ser combatido pela palavra de Deus. Essa convicção de salvação que nós devemos ter, irmãos, ela deve ser ensinada pela palavra de Deus. Por quê? Porque essa convicção é um elemento da fé. O que é fé? Convicção de quê? Daquilo que não vejo. Eu tenho certeza que está lá. Certeza daquilo que eu espero. Eu estou ansioso. Irmão, se eu sei que vai vir, eu não tenho porquê de ficar esperando. Eu sei que vai vir. Mas olhar para trás, olhar para o futuro e ver tudo se arruinando e dizer assim: Deus está ali. Olhar para um abismo e ver que a morte está perto e eu consigo ver Deus lá dentro. Observe, é o que Davi deixa isso bem claro. Para onde fugirei eu da tua presença, Senhor? Se eu vou para os mares, o Senhor está lá. Então, até na profundeza, sim, eu estou lá. Que convicção é essa? Observe isso. E Satanás, ele é tão tentador que ele faz com que Jesus busque descumprir esse ensinamento. Lá em Mateus capítulo 4, que ele diz: olha, lança-se daqui de cima, porque está escrito que ele vai mandar os anjos, que nada te aconteça. E essa fé que nos faz, essa tentação, que a gente acaba colocando isso na conta de Deus, é uma blasfêmia, porque Deus não pode ser tentado e a Ele ninguém tenta. Nós é que tentamos. Nós é que botamos o nome de Deus em vão nas coisas. Nós que somos maus servos ou bons servos. Nós que é o problema. Deus não. Então é você olhar para alguém desnutrido da glória e você dizer: eu vejo a glória de Deus indo lá. Eu tenho certeza que a glória de Deus vai alcançar essa pessoa. Eu creio que Deus vai alcançar essa pessoa. Isso é fé, irmão. E você vê a pessoa andando totalmente o oposto. Pessoa até pior. O diabo ouve ele vê a semente da sua fé. Ele vê que você tem fé, mas ele vai trabalhar porque ele ainda é dele. E Deus fica no céu. Na sua glória, no seu trono. Mostrando para tu que não é por causa de tu que ele salva, mas por causa dele. Tudo no tempo dele. Então é absurdo. Observe o que Jesus diz em João capítulo 2, verso 23. Eu vou ter que sair aqui, mas observe o que ele vai dizer no verso 23. Quando muitos passaram a crer em Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. João capítulo 2, tá? Versículo 23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles porque conhecia todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Olha isso. Quando Jesus ele realiza o milagre, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso, verso 22, 23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém,
durante a festa da Páscoa, muitos creram. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Ele sabia que aquela confiança não tinha fruto. Ele sabia que aquela confiança era só por causa de algo. Não era porque acreditava que ele era o Messias, mas por causa dos milagres. Olha isso. A própria palavra está dizendo, Cristo não confiava neles, porque ele sabia da condição humana. Ele sabia dessa depravação. Ele sabia dessa natureza caída. Então não adianta a gente especular e buscar mostrar para Deus que a gente confia, porque Deus conhece. E hoje Ele prova a nossa fé, nos colocando em situações adversas que vai nos fazer revelar se temos fé ou não. Então quando eu olho para cá, e eu já saindo desse ponto, tá? Porque essa fé salvadora traz frutos, e a gente precisa dar frutos, esses frutos a gente vai falar já já. O solo espinhoso, no verso 7, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Onde é que está a explicação desse verso? Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha que verdade. Vocês conseguiram ver a explicação dessa parábola? Seu verso 22. Olha como é claro. Esse solo espinhoso, espinho machuca, irmão. Espinho machuca. Observe que o semeador não é atingido em nada, mas a semente sim. Mas o semeador não foi ineficaz na sua missão, ele foi eficaz, ele continuou semeando. O problema foi o resultado. Quando ele começou a semear, que ele lança sobre os espinhos, irmãos, um solo espinhoso, que reflete a um coração que tem dois donos. Um coração que é infiel a Deus, um coração que tem dois pensamentos, tem duas verdades, se é que existe. Para mim só existe uma, que é a palavra de Deus. Então é um crente secular, é um crente nominal, como eu já preguei aqui. Crente de nome. Um crente que está no domingo, na segunda-feira está no bar. E às vezes não está no bar, mas está pior do que aqueles que estão no bar. Falando, amaldiçoando, pensando, trazendo pensamento promíscuo, deduzindo, não vivendo a palavra de Deus, porque os frutos da salvação, irmão, faz as nossas conversas serem santas. Nós não temos por que falar de outra coisa. Nós não temos pacto com aquele, como diz o Salmos 40, se vocês lembram ainda. Nós não temos pacto com aqueles que são soberbos. E quem é soberbo, senão aqueles que amam a riqueza? Quem é soberbo, senão aqueles que amam e desprezam os pobres, desprezam a verdade que a igreja prega e amam a riqueza e construir riqueza? Quem é os soberbos, senão estes? O Salmos 40 dizendo, aqueles que confiam em ti, Senhor, não são amigos de homens soberbos. Não têm aliança, nem conversam com homens soberbos. Também, Senhor, eles não vivem de elo a elo com quem falam a mentira, com quem vivem a mentira. Se a gente for olhar nossas amizades, a gente tem mais gente dessa forma, com esse padrão, do que pessoas crentes salvas em Cristo. Por que a gente sofre então, pastor? Talvez por isso. Porque a gente acaba recebendo a ira de Deus, recebendo o lapso dessa vida pecaminosa. A ira de Deus não, porque a ira de Deus foi derramada em Cristo. Pelo menos aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos dessa ira. Mas o quanto nós desobedecermos a vontade de Deus, a palavra de Deus, e por mais uma vez eu prego nesse domingo, e hoje, último dia do mês de fevereiro, eu digo a vocês, irmãos, só tem um meio da gente poder viver uma vida tranquila. E é lendo a palavra de Deus e buscando vivê-la.
Não prego isso aqui porque vivo. Prego isso aqui porque busco viver e aplicar. Isso também é ensinamento para quem prega. O semeador também aprende. Com os frutos, com o resultado daquilo. Agora, pastor, que tipo de crente é esse? É um crente secular. A semente que brota entre os espinhos descreve o ouvinte preocupado, cujo coração está cheio de cuidados de interesses mundanos. Os espinhos já estão no solo, mas não visíveis no momento da semeadura. O que isso significa? Que quando a gente está pregando aqui, você até tem cara de dizer assim, eu sou fiel a Deus. Mas quando você pega no dinheiro, quando você recebe uma proposta, irmãos, ali você já não é mais cristão, você se vende rápido. Se eu for falar para vocês o quanto que esse auxílio emergencial ensinou muito cristão a ser infiel a Deus, você não tem ideia. A brincar com as coisas de Deus. Por quê, pastor? Porque a prova não veio, não é a pandemia, não é a tragédia, não é? Então fez muita gente poupar sem a glória de Deus, sem a instrução de Deus. E logo, logo os que pouparam caíram no lábio do tolo, caíram no falso ensino e nas palavras males. E aí aconteceu o que aconteceu. Alguém está poupando ainda? Será que o poupar não faz a gente passar a confiar no que está poupado e não em Deus? Não é pecado economizar. Mas olha o quadro, olha a situação. Pandemia, tudo aumentando. Dificuldade, luta, desemprego. Aí a gente poupa. Aí a gente vai para a igreja, a gente até deixa de frequentar, deixa de orar, porque a gente está seguro, porque a gente poupou. E o próprio Deus faz com que aquela poupança esvaneça, para nos ensinar a confiar nele. O crente espinhoso é aquele que fica mais preocupado com as coisas em volta. Ele não está preocupado em viver a palavra de Deus, ele está preocupado com as coisas em volta. Com comida. E o que a palavra de Deus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. Será, irmãos? Eu sei que isso é verdade, é bíblico, mas será que a gente vive isso? Será que quando a gente está fazendo aquilo, será que quando Deus nos abençoa financeiramente, intelectualmente, será que a gente glorifica Ele com esses bens, com essa dádiva que Deus nos deu? Porque se eu tenho saúde até agora, irmãos, eu tenho que glorificar a Deus. Isso é um grande ensinamento para você que é pai de família, mãe, as mulheres aí que são as mães e pais de família ao mesmo tempo, que tem que se virar por 3. Esses dias conversando com uma irmã aqui, está presente, mas eu não quero citar não porque está gravando. Planejamos 1.001 utilidades. E a irmã deduzia, pastor, meu marido ganha bem, mas é uma miséria, não tem nada. Vício, bebida, droga não, mais bebida, é a droga da mesma forma. Aí vem uma pergunta, por que não prospera já que ganha tão bem? Porque esse alicerce que nós pisamos, que é a terra, é corrupta. Nada que a gente passa a ter aqui, irmãos, nada vai durar para sempre. E nada dura, somente a vida eterna. Cristo não nos prometeu uma vida passageira, Ele nos deu vida com abundância. Que infelizmente muitos pastores e pregadores utilizam a vida de abundância, que é uma vida próspera. E não é vida abundante. É que aquele que crê em Jesus, mesmo morto, está vivo. Viva abundante. Viva feliz. Glorifica a Deus com o que você é, com o que você tem. Se é que tem, se Deus o deu. Mas de fato, irmãos, revela-se na caminhada cristã corações divididos. É o que o solo espinhoso mostra. É um coração que está muito preocupado com os bens, muito preocupado com o mundo. Quando vem as dificuldades, a palavra ele até recebe, tá? Mas os cuidados com o mundo sufocam a palavra. Porque a palavra ela vem composta de renúncia. E essa renúncia não acontece. E por isso muitos estão estribados aí, amarrados, ainda sendo crentes em Cristo, mas ainda servindo a Mamon. E deve se desprender disso.
Se você tiver esse problema hoje, você já ajoelha logo. Confessa logo os pecados diante da cruz. E diga, Senhor, me arranque dessa maldição. Porque de fato, irmãos, os conselhos para os ricos, biblicamente, são conselhos difíceis. Olha o jovem rico. Rico ou não? Era rico. Guardar os mandamentos? Sim. Mas o que ele não guardou? A convicção de que Deus o sustentava. A convicção de que tudo que ele tinha foi Deus que o deu. Porque quando Jesus disse, reparte o que tu tens com os pobres. Não, Senhor, dura coisa, está me pedindo. Saiu e abandonou a Cristo. Porque todos aqueles que já têm o Senhor não podem servir a Deus. E não precisa chegar a mim, não, eu sou fiel a Deus. Sua contribuição, sua oferta, seu dízimo, não é ponto de fidelidade. Pode ser de barganha. Quando a sua vida lá fora é uma desgraça, porque você não é fiel a Deus e serve somente a Ele. Entenda isso. Devemos tomar cuidado, porque literalmente eu não tenho mais que ensinar verbalmente, sentado em gabinete, conversando com ninguém. Mas no púlpito. Explicar no púlpito aquilo que a gente precisa correr, porque de fato, irmão, não tem nada pior do que uma vida escrava de coisas da terra. É um câncer que vai nos matando dia após dia. Estou concluindo para a gente poder ir embora. Amém, irmãos? Pastor, e quando é que nós vamos chegar no bom solo? Opa, chegou. Vamos para o bom solo. Verso 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 700 e outro 30. Olha que coisa linda. Se você está compreendendo, diga, estou, pastor, mas não precisa dizer isso aqui. Mas, Senhor, eu compreendi agora esses salmos. Eu preciso me livrar desse mal que está na minha casa. Se tu compreender, tu vai frutificar. Senhor, eu li os Salmos 40, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu compreendi, Senhor, obrigado. Agora tu vai frutificar. O próprio Cristo, ele explica isso para os discípulos. Olha, a eles não foi dado a conhecer os mistérios do reino, mas a vocês sim. Vocês vão compreender. E eles frutificaram. Olha a igreja hoje, se não foi nos pés dos discípulos. Olha até onde ela chegou. Olha até onde os ensinamentos chegaram. Frutificaram. Agora, uns vão frutificar mais, outro pela metade, outro menos. Uns 100, 60 e 30. E eu vejo irmãos que ensinam isso aqui, dizendo que você vai prosperar, vai receber 100 vezes mais aqui que você tem ofertado, 60 vezes mais. E não tem nada a ver com aquilo que você está dando a ele. Tem a ver com o que você recebeu, a palavra. A palavra. Então você precisa fazer medida de fé na questão de, será que eu estou entendendo o que está sendo ensinado? Ou é uma falta de explicação mais clara, e aí é uma falha minha, ou é uma falta de atenção, ou é porque quando eu chegar na igreja eu devo me desfazer das coisas que estão lá em casa, tudo errado, tudo quebrado, eu devo me desfazer, não, chega, se veste com a capa da justiça, entra aqui limpo, e diga, Senhor, lá onde eu moro está um inferno, mas eu não quero estar pensando lá, eu quero estar pensando aqui, diz o que eu tenho que fazer, e aí pela pregação Deus pode falar, pelo ensinamento Deus pode falar, e você vai sair daqui com a palavra. Agora, se você sai e não a pratica, tu, irmão e irmã, é réu de juízo. Porque não pode dizer, Senhor, por quê? E ele pode falar, porque você ouve a palavra e não pratica. Porque você recebe a palavra e não pratica. Enquanto você não ter a convicção do que você está comendo, você não pode ter convicção do que essa comida vai te fazer. Irmãos, ninguém que vê uma comida envenenada, ninguém que vê uma comida envenenada vai comer achando que ela vai te fazer bem. E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela transforma, ela muda, ela dá uma nova vida. Por que a gente não prospera? Ou nós somos o solo espinhoso, que ainda está muito preocupado com o que os outros dizem, que o mundo diz, ou nós somos literalmente o solo rochoso, que é sufocado por essa miséria de vida enganosa. Uma palavra que entre, glória a Deus, aleluia, irmão, aleluia, estamos aqui, vai. Mas na hora da angústia,
O semblante morre, a vida morre, a imagem se transforma, não é mais aquela mesma. Irmãos, como seria bom se todos nós não tivéssemos razão alguma para duvidar de Deus? E não temos. Por que não acontece? Tem alguma coisa em nossa vida que deve ser matada, deve ser tirada de nós. E só Deus pode fazer. Ou Deus nos mostra e nós temos a condição de dizer não. Porque Ele nos dá essa condição. Ele nos dá essa força, esse amor, esse desejo. Não quero mais isso. A partir de agora eu não falo, não quero nem te ver. Vaza. Saia. Deus está me dando autoridade. Em nome de Jesus, saia da minha vida. E podemos fazer isso. Pecados, complicações, negócios, amizades. Saia! Tu é uma boa pessoa, mas tu vai para o inferno se tu não aceitar Cristo. E se você quer ser meu amigo, irmão, não tem como eu ser teu amigo. Por quê? Porque amigo fala de comunhão. Trevas e luz não combinam, não se relacionam. Como que eu sou amigo teu? Sou um conhecido. Conhecido eu posso ser, porque a treva tem que conhecer a luz. Eu sou conhecido. Mas amigo, de ficar com... Eu não tenho nada a ver com vocês. Quem anda com pecadores é pecadores. Quem anda com a luz é crente iluminado. Então, se você tem mais prazer com as pragas que você tem de relacionamento lá fora, é porque você nunca foi iluminado a honrar as luzes que estão aqui dentro, os vagalumes que estão aqui dentro. Por mais que tem vagalume aqui, irmão, que dá a luz fraquinho, mas com força vai ficando forte. Se você se considera um vagalume fraquinho aqui, glorifica a Deus, porque ainda tem luz funcionando. O ruim é quando não iluminar mais nada. Aí está triste. Então, nesse período agora, eu convido vocês a entenderem, meu Deus, que bons frutos é essa que uma fé salvadora gera frutos. Irmãos, gera frutos. Mateus capítulo 7, verso 16 diz, pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá fruto ruim. Um outro texto que eu compartilho com vocês. Um dos frutos que essa fé salvadora nos dá, gera em nós é a santidade. Romanos capítulo 6, 22, que diz, contudo agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Um outro fruto que Deus nos dá, mediante a fé salvadora, que essa fé salvadora é a convicção que estou salvo. Foi o que eu postei hoje na minha foto comemorando esse aniversário. Meu Deus do céu, o caráter cristão. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um outro fruto que Deus também nos dá pela fé salvadora, prática de boas obras, Colossenses 1:10. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Um outro fruto de fé salvadora que Deus nos dá, testemunho cristão, Romanos 1:13. O apóstolo Paulo diz, e não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Ele tinha testemunho diante dos gentios. E o último, e não vou colocar o último aqui, mas um dos outros frutos que a graça salvadora também nos dá é louvor a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz, sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha que louvor é esse. Sendo assim, por intermédio dele, Cristo, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O louvor verdadeiro é aquele que você ora dizendo, Senhor, eu pequei, me perdoe. Senhor, eu não mereço essa glória, me perdoe. Pai, me perdoe. Eu confesso que eu sou ignorante, que eu sou burro, que eu não sei de nada, mas a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza e eu sei que eu vou lá. Me capacite, me encha do teu espírito.
a gente gosta de se colocar como vítimas e vítimos diante de sociedade. Deixa de ser o último, deixa de ser a última. Parta para cima, irmão. É o que Deus falou para Ezequiel, nada agora. A água tá ficando mais funda, nada agora, Ezequiel. Mergulha, dá de braçada aí. Irmãos, tanta convicção que nós temos que ter, que por muitas das vezes as coisas desse mundo sufocam essa convicção. Porque nós não somos uma terra arada. É uma terra que dá tempo. E todos nós aqui temos tempo de produzir agora. Somos uma terra boa. Precisamos ser. Se não formos, seremos ainda uma terra espinhosa, um solo rochoso, ou um cristão da beira do caminho, que não se alegra com nada com o que ouve, que não se importa com o que é pregado, que não se importa com o que é ensinado, e não está nem aí para a igreja, não está nem aí para pastor, não está nem aí para ninguém. Exploda, se cair um míssil lá que explode, não estou nem aí, não quero me preocupar. Mas a salvação desse longe está. Amém, irmãos? Peço que os irmãos, em nome de Jesus, reflitam nesse conhecimento, nessa pregação, nessa ministração, porque de fato ela é alimento para a nossa alma e que precisa trazer mudança na nossa vida. E cuidado, uma vez que é ensinado mensagem nesse nível, uma vez não praticado, torna-se pior aquele que a ouve. Por isso que devemos honrar. Se preocupar, nossa, que interessante essa parábola, eu não tinha visto ela assim. Ela é cheia de coisas assim que realmente tem muito a ver comigo. A partir de agora, eu não vou ser um praticante, eu peço graça a Deus para que Ele me conduza a praticar. Porque eu não posso nada. Eu não tenho força para nada. Em mim mesmo não tem vida própria. O tenho porque o Espírito de Deus agora habita em mim. Ele é o fôlego de vida. Então que Ele capacite os irmãos a viverem essa palavra e a respeitarem essa palavra, como também esse púlpito. Em nome de Jesus. Fique de pé.